convidar o professor Dr. Jorge Brito. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui algumas experiências relacionadas ao mapeamento de pastagens. No ano de 2013, eu submeti uma proposta para trabalhar com pastagens no laboratório de processamento de imagens da Universidade Federal de Goiás, e passei 2 anos trabalhando com medidas de pastagens. Nosso objetivo era obter relações entre os parâmetros biofísicos da pastagem em campo, cobertura, porcentagem de cobertura verde, altura da pastagem, biomassa total e biomassa verde, e os dados satelitários, os dados satélites. Será que é possível você correlacionar os dados de pastagem em campo com os dados de satélite? Sabemos que é um caminho muito longo, mas é possível você obter algumas correlações entre os dados obtidos em campo, medidas biofísicas, com dados satelitários, com imagens satélite, principalmente índice de vegetação. Então, o objetivo dessa pesquisa justamente foi obter métricas de correlações, extrapolações entre dados de parcelas experimentais de campo e dados de imagem de satélite, em diferentes resoluções espaciais, para determinação de indicadores de qualidade de pastagens cultivadas, que é o sonho de todos nós, né? Podemos olhar uma imagem de satélite e nessa imagem nós identificarmos áreas de pastagens de boa qualidade, pastagens com grau de degradação leve, até pastagens com alto grau de degradação. Só que isto é uma utopia, né? Não é fácil conseguir isso a princípio. Então, nós fizemos uma visita no município de Uberlândia e selecionamos 2 áreas. Uma área de pastagem de boa qualidade. Essa pastagem fica localizada no campus experimental da Fazenda do Glória, da Universidade Federal de Uberlândia. É uma área de solo argiloso e uma pastagem de braquiária de boa qualidade. E selecionamos um outro campo experimental, que foi em direção ao município do Prata, numa área de solo arenoso. Esse solo tem só 15% de argila, quase uma areia quartzosa, né? Um solo textura muito arenosa, tá? Um latossolo franco-arenoso. Tá? É uma pastagem que a produtividade é muito baixa, em termos de biomassa. E nós escolhemos 2 áreas, cercamos em cada uma dessas áreas uma área de aproximadamente 700 metros quadrados. Né? Esse cercamento foi feito para evitar a entrada do gado. Tá? E durante 1 ano, todo mês, nós íamos nessas 2 áreas, medimos 8 amostras de 1 metro quadrado. Essas amostras eram jogadas aleatoriamente, de 1 metro quadrado de pastagens. Aqui falo que é o meu auxiliar, né, o professor Roberto Rosa, meu fotógrafo. 1 metro quadrado de área, né? Então jogamos esse quadrado aleatoriamente e medimos a quantidade de biomassa, a porcentagem de cobertura verde e a altura da pastagem. Então, no final de 1 ano, né, começamos no mês de outubro, que foi o início da estação chuvosa, até o final da estação seca, setembro do outro ano, e selecionamos 2 parâmetros, a biomassa verde e a cobertura verde, porcentagem de cobertura verde. Tá? A biomassa verde foi determinada a partir da pesagem do material obtido em campo, e
a cobertura verde foi feito, o processamento digital da imagem foi determinada quantos por cento daquela área ali representava folhas verdes de pasto. Aqui nós temos o resultado, aqui nós temos o que está em verde aqui, é a biomassa verde, tá? Porcentagem de biomassa verde. E aqui a porcentagem de biomassa total, para o campus do Glória e o campus do Douradinho. E aqui nós temos a precipitação mensal, né? A barra azul escura corresponde à precipitação média dos últimos 30 anos, e a barra azul claro é a média dos 30 anos, e a azul escura é a chuva de 2014 e 2015. Foi um ano atípico, né? Choveu muito no mês de novembro, mas houve um veranico aqui no mês de fevereiro e janeiro. Choveu menos de 100 milímetros, menos do que a média mensal. Tá? Então, esse decréscimo aqui na precipitação no mês de fevereiro e março, janeiro, deu uma pequena queda aqui, a tendência era aumentar a biomassa total, mas devido à chuva, à escassez de chuva, houve essa diminuição. Esse gráfico aqui para nós trouxe uma informação interessante. Qual foi a informação interessante? Que o mês de abril é o mês onde a biomassa verde ela atinge o ápice, né? Entre abril e maio seria o período onde a biomassa verde de uma pastagem ela alcança o maior vigor vegetativo. Tá? Então, este mês aqui seria um mês ideal para você tentar identificar a qualidade da pastagem. Aqui nós temos a precipitação e a biomassa verde e a porcentagem de cobertura verde. Mais uma vez, a gente vê que no mês de abril e maio é a época onde as pastagens obtiveram uma maior quantidade de biomassa verde, tá? Tanto para a área da fazenda do Glória quanto do Douradinho. Tá? Vocês podem ver que a quantidade de pastagem produzida pela área de solo argiloso, uma pastagem adubada, melhorada, é mais do que o dobro da pastagem da fazenda do Douradinho. Tá? E aqui nós temos a porcentagem de cobertura verde. Tá? Então, no mês de fevereiro, devido àquele veranico, houve um decréscimo aqui na porcentagem de cobertura verde do solo. Né? Então, respondeu devido aqui à escassez de chuva. Mas, mais uma vez, o máximo ocorreu entre abril e maio de 2014. Nós fizemos também umas medidas, obtenção de imagem de drones para tentar obter a porcentagem de cobertura verde. Tá? Aqui nós temos a área do Glória e em volta a área que foi cercada. Né? É de se esperar que, como o gado estava pastando aqui, a área que nós cercamos ficou uma área com mais biomassa verde, tanto para o Glória quanto para o Douradinho. Então, nós tivemos ali os dados biofísicos, né, porcentagem de cobertura e biomassa obtidos em campo. Selecionamos 2 polígonos de pastagem, um no Glória e outro, na fazenda do Glória e outro no Douradinho. Desses polígonos de pastagem, nós obtivemos os valores médios da reflectância nas bandas do vermelho e do infravermelho próximo. E aí geramos o índice de vegetação NDVI e EVI2 para esses polígonos de pastagens. Então, nós consideramos que esses polígonos de pastagens representavam essas áreas que foram mapeadas em campo. E aí obtivemos as equações de regressão entre o índice de vegetação NDVI e a quantidade de biomassa verde. E entre o índice de vegetação NDVI e a porcentagem de cobertura verde. Né? Se esperar que quanto maior a biomassa, maior vai ser o índice de vegetação. Né? Então, a partir dessas equações de regressão, nós fizemos o escalonamento para as imagens satélite. Então, nós temos aqui as equações, tá?
obtivemos as imagens de satélite, fizemos as correções atmosféricas, transformamos em reflectância, e depois aplicamos essas equações para todo o bioma cerrado. Então, a partir daí, nós produzimos um artigo. Tá? Esse artigo foi publicado no Applied of Remote Sense, tá? Entre eu, a Laerte, o Edson Sano, que é um pesquisador da Embrapa Cerrados, e um aluno de doutorado. Tá? Então, essa sequência aqui mostra a variação da biomassa, da produtividade de pastagens de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro, que seria o período mais seco, menos biomassa, até dezembro. Tá? Seria a porcentagem de cobertura verde. E aqui nós temos a produtividade de biomassa verde, tá? Para todo o cerrado. Tá? Então, os valores menores foram encontrados no norte de Minas e no estado de Tocantins. Valores entre 500, em torno de 500 quilogramas por hectare. Tá? E os maiores valores no Mato Grosso do Sul e no norte do Mato Grosso, em termos de 27 quilogramas por hectare para essa data aí. Agora, essa figura aqui é a figura que está relacionada com aquilo que o promotor falou, o Varela falou. O que acontece? Na atualidade, né, os valores de produtividade de pastagens estão inferiores a 2 unidades de animais por ano. Se nós melhorássemos essas pastagens, seria possível a gente aumentar esses valores, esses valores para 3 a 4 a 3,7 unidades por hectare. Ou seja, seria possível dobrar o rebanho e não desmatar nada. Esse é o sonho, né? É a realidade. Tá? Então, isso aqui vem de acordo com aquilo que nós desejamos, aumentar a quantidade de produção de carne sem aumentar a área cultivada, a área de pastagem. Tá? Então, aqui seria a máxima capacidade de biomassa e aqui seria a capacidade atual. Tá? Então, isso aqui seriam os resultados da nossa pesquisa, tentando correlacionar os dados de campo com as imagens de satélite. Nós também fizemos uma brincadeira, pegamos esses dados e aplicamos no município de Uberlândia. Tá? Aqui é uma aluna minha de TCC, aluna da Engenharia Ambiental, a Jéssica. Vamos pegar essa equação e vamos aplicar no município de Uberlândia. Tá? Então, nós pegamos aqui o município de Uberlândia, tá? E aplicamos aquela equação lá de regressão. Mapeamos as áreas ocupadas por pastagem, né? Então, o município de Uberlândia aqui, na divisa com Uberaba, são as áreas mais de chapada, onde tem áreas de cultura de soja, milho e cana, e mais ao oeste do município, e na área mais acidentada, permanecem as pastagens. Essas duas equações são as equações que nós obtivemos lá em campo, aplicamos essas equações. Aqui nós temos valores de biomassa verde. Para o mês de abril, as áreas em vermelho em torno de 500 a 1.500 quilogramas por hectare, e as áreas em verde maior do que 2.500 quilos por hectare. Tá? Então, as áreas de solo mais arenoso, que estão situadas na porção oeste, apresentam menores valores de biomassa, enquanto que as áreas de solos mais férteis apresentam valores maiores de biomassa. Tá? A mesma coisa para a porcentagem de cobertura verde. Aqui tem mais cobertura verde, né, solos mais férteis, mais argilosos, e aqui áreas com solos mais pobres e menor produção de biomassa verde. Tá? Então, o município de Uberlândia tem aproximadamente 1/3, né, 32%, ocupado com pastagens. Entre 2004 e 2015, houve um aumento de 8% das áreas de pastagens,
E as áreas de baixa produtividade de biomassa, entre 500 e 1.500 quilos hectare ano, está na parte inferior. E áreas de cobertura verde menores, né, menor cobertura verde, estão concentradas nas áreas de solos arenosos, enquanto que as áreas de maior produção de biomassa verde concentram as áreas de solos argilosos. Aí, no ano de 2015, nós submetemos um outro projeto para a FAPEMIG, né, no edital de 2014, e que nosso objetivo era tentar correlacionar os dados, as imagens de satélite, com a qualidade das pastagens. A gente tentou mapear a qualidade das pastagens no Triângulo Mineiro, né? Participou desse projeto eu, o doutor Roberto e o doutor Vanderlei. Tá? Mais uma vez, o objetivo: obter métricas de correlações, extrapolações entre dados de parcelas experimentais de campo e dados de imagem de satélite, em diferentes resoluções espaciais, para determinar indicadores de qualidade de pastagens cultivadas na região do Triângulo Mineiro, oeste de Minas Gerais. Tá? Aqui está os municípios do Triângulo Mineiro, né? O mapinha dos municípios. Aqui está a metodologia, nós obtivemos imagens de satélite, fizemos a verificação de campo, nós visitamos aproximadamente 100 áreas de pastagem no Triângulo Mineiro. Tá? Essas áreas, elas foram visualmente em campo, essas áreas foram classificadas de acordo com o tipo de pastagens e depois fizemos o mapa da qualidade das pastagens. Aqui nós temos o mapa do Triângulo Mineiro, né? O que está em amarelo aqui faz parte do bioma cerrado, e o que está em verde é o entrave do bioma Mata Atlântica dentro do Triângulo Mineiro. Tá? Esses triângulos aqui, cada ponto desse aqui representa uma área que nós visitamos em campo, obtivemos as coordenadas e visualmente nós classificamos essas áreas. Bem, essa pastagem ela é uma pastagem de boa qualidade, essa pastagem é uma pastagem degradada, e aí fomos classificando essas pastagens. Eu coloquei esse gráfico aqui do professor Manuel Macedo, né, que mostra a questão da degradação da pastagem. Né? Então, você tem aqui uma pastagem de boa qualidade, tá? Com alto vigor vegetativo. Essa pastagem ela começa a ser infestada por doenças e pragas, vai perder a produtividade. Tá? Começa a aparecer solo exposto, um indicador de solo degradado, e até depois ser tomado por invasoras. Tá? E para quem quer estudar um pouco sobre as pastagens degradadas, eu também sugiro o trabalho do Moacir, da Embrapa, né, em que ele conceitua os 4 níveis de degradação da pastagem. Né? O nível 1, onde começa a aparecer algumas áreas de solo exposto, depois o nível moderado, com um pouco de invasoras, o nível forte, com mais invasoras, até o nível muito forte, que é o solo totalmente degradado. Né? Já tem mesmo processo de desertificação. Tá? Então, nosso trabalho, nós identificamos 4 níveis de pastagem: não degradada, levemente degradada, moderadamente degradada e fortemente degradada. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo, tá, uma foto dos 4 tipos de pastagem e como que essas pastagens apareciam na imagem de satélite, numa composição colorida. Tá? Aqui nós temos os pontos que nós coletamos em campo. Tá? Então, o que está em verde são pastagens não degradadas, amarelo, pastagens levemente degradadas, laranja, moderadamente, vermelha, fortemente degradadas. Opa. E aí nós publicamos esse artigo, que inicialmente nós mapeamos as pastagens do Triângulo Mineiro, né? Depois nós classificamos os municípios, né? Então, os municípios aqui do oeste do Triângulo Mineiro, Pontal do Triângulo, tem mais de 60% de pastagens, enquanto que os municípios mais a leste
principalmente aqui na região de Uberaba, tem poucas pastagens justamente por causa da cana-de-açúcar, né? Então, é de se esperar. Então, esse gráfico aqui é uma tentativa que nós fizemos de correlacionar os pontos que nós classificamos em campo. Por exemplo, nível 1. No nível 1, os valores de NDVI na imagem variaram de 0,37 a 0,45. Então, todas as pastagens que tinham alto, que não eram degradadas, na imagem, nós olhamos na imagem, elas apareciam com esses valores de NDVI. Depois, as pastagens levemente, moderadamente, até as pastagens muito degradadas que tinham um valor de índice de vegetação menor do que 0,17. Então, aqui nós classificamos as pastagens em 4 níveis, fizemos uma estratificação, e a partir deste gráfico aqui, nós classificamos os pixels da imagem. Então, por exemplo, se um pixel tinha o NDVI de 0,40, significava que a pastagem tinha uma boa qualidade. Se o NDVI tinha valores próximos de 0,1, apontava para uma pastagem muito degradada. Aqui está o resultado do mapeamento. Tá? Então, nós tivemos mais de 50%, 60% das pastagens do triângulo mineiro apresenta algum grau de degradação. Quase que a metade, né? E em torno de 16% já estão altamente degradadas. Tá? É claro, gente, que isso aqui é uma radiografia pontual, momentânea. Tá? Então, pode ser que nessa época, nós fizemos isso para o mês de abril, pode ser que nesse dia tinha menos chuva, o gado já estava, aquelas áreas que já tinha muito pastoreio. Então, o ideal para você fazer uma classificação é que você fizesse a soma desses valores de índice de vegetação por um ano. Se você pegar as imagens de um ano, 30 imagens, e somar esses valores, na média, os valores baixos significam pastagens degradadas. Tá? Que seria você fazer uma análise, não uma análise pontual, mas uma análise temporal, para tentar identificar a qualidade das pastagens. Tá ok, gente? Então, essa aí é uma tentativa que nós estamos fazendo para mapear as pastagens. Mas o caminho é longo, mas pode ser que dê resultado. Muito obrigado. Professor Brito, muito obrigado. A questão da métrica tem tudo a ver, né? Eu queria só complementar que no estudo recente que fizemos aqui em Uberaba, levantamos que o que é perdido por ano por erosão é equivalente em torno de a R$600 por hectare. Só de adubo. O produtor está perdendo por ano, aqui em Uberaba, nas áreas de pastagem degradada. Então, é um problema muito sério, né? Gostaria de convidar o professor Ricardo. E, logo após a apresentação do professor Ricardo, eu gostaria de convocar toda a mesa para fazermos um debate. Boa tarde, agora eu não vou errar o período. O meu propósito aqui é principalmente trazer uma conversa a respeito dessa questão do mapa de uso do solo, que muitas vezes é denominado assim, e que, na verdade, a gente tecnicamente trata como o uso e cobertura do solo, né? Por que essa meu propósito, né? Diante do tema que está sendo debatido, eu enxergo que a questão da governança a respeito do solo e todas as questões que envolve, 3 fatores são fundamentais. É o solo em si, a classificação do solo, a sua interpretação e denominação, mas também a questão da declividade e do uso e cobertura. Eu sou geógrafo, né, de formação, mas não sou especialista na área de solos,
Eu trabalho com a área de geoprocessamento e ao longo de diversos trabalhos que eu fiz, uma coisa que o geógrafo está muito presente é sobre os estudos ambientais relativos à questão de fragilidade ambiental, relativa às questões de risco e de degradação ambiental. E eu enxergo, na perspectiva do geógrafo, mas que eu quero trazer e mostrar que acho que é uma coisa que tem que ser democratizada, uma coisa que é um fato que nasceu da geografia, mas que foi apropriado por outras ciências, é o mapa de uso e cobertura do solo. Tem uma questão assim, que eu trouxe inicialmente, eu vou passar rapidamente, que são os fatos que nos motivam a tratar dessas questões que está nessa mesa de hoje. Só queria chamar para uma coisa que já foi comentada hoje a respeito da população mundial. Hoje nós temos 7,5 bilhões de habitantes. Para 2030, a perspectiva é de 8,6 bilhões, segundo o ONU. Esse crescimento se dará principalmente nos países menos desenvolvidos. Com destaque ali, eu coloquei pequenininho, mas são países como República Democrática do Congo, Paquistão, Etiópia, Tanzânia, Uganda, Indonésia, Índia, Nigéria. Índia é um país que já está em desenvolvimento, mas devido à grande população e à grande pobreza em que boa parte dessa população se encontra, é de importância considerar ainda como um país com pouco desenvolvimento social. E essa população estará acomodada principalmente, mais de 60% dela, em áreas urbanas. Por que isso é importante pensar? Porque o Dr. Valera já comentou hoje que o Brasil é o celeiro do mundo. Essa questão de terras e do solo vem diretamente em encontro dessa questão. É de encontro, na verdade, porque é um confronto. Com relação a recursos, né, teremos essa perspectiva futura da população. 3 elementos ambientais serão críticos, e já são hoje. Um é a oferta de água, de alimentos e de energia. Isso aí segundo o The Population Institute, que é um instituto que há muito tempo desenvolve pesquisa a respeito de população. Diante disso, o que eu quero trazer à luz e depois falar um pouco da questão de compreendermos o uso e cobertura do solo. A disponibilidade e o tipo de terras para o consumo será fundamental na solução dessas questões. Então, se o solo está abaixo, o que está em cima, que seria esse tecido, que poderíamos entender talvez dessa forma, como muitos geógrafos costumam dizer, ele é um dos mais importantes protetores disso. Então, agora acho que eu consigo passar aqui. O uso da terra cobertura vegetal, ele geralmente tem esse propósito, planejamento do uso do solo, que nesse caso inclui a avaliação do potencial da terra e da água. Depende enormemente de estudos de uso e cobertura da terra para que consiga alcançar esse planejamento. Em termos práticos, hoje, diante das tecnologias, das geotecnologias, os sistemas de informação geográfica e sensoriamento remoto, como o professor Jorge Brito apropriadamente mostrou exemplos práticos aqui, são ferramentas fundamentais. E o propósito desses sistemas, eu sei que para muitos é lugar comum, que eu sei que está aqui nesse auditório hoje, mas nós sabemos que é analisar a paisagem, avaliar recursos da terra, representar esses recursos e daí tomar decisões de planejamento e desenvolvimento para o menor impacto. Essa questão do uso e cobertura vegetal, como eu disse, nasce da geografia, da ciência geográfica. Tem todo um histórico, né, que eu pus rapidamente ali, desde o século XIX para o século XX, autores que foram importantes, como Lablache, que tratou das questões regionais, nasce dessa preocupação humana de organizar os territórios e planejar nos territórios. A questão de integração e dos elementos do espaço, mais adiante, meados do século XX, surgiu no debate geográfico a partir da figura de Richard Hartshorne, que é um importante teórico do meados do século passado. E mais recentemente, né, poderíamos dizer 40 anos, é coisa recente, mas que resultou no desenvolvimento dessas tecnologias fundamentais hoje, as geotecnologias, é a figura de Aldo Tobler, com a questão da análise espacial. O que eu quero chamar a atenção também é que, ao longo de toda essa evolução e hoje, diante de todas essas tecnologias e grandes aplicações que envolvem não só algoritmos e metodologias das mais diversas, tem uma coisa que é muito
uma linha condutora que acho que é muito clara com relação ao mapa e ao mapeamento do uso e da cobertura vegetal. Nós tivemos marcos importantes nesse processo. Por exemplo, na década de 70, quando surge o trabalho de Anderson, né, nos Estados Unidos, sobre a organização dos territórios e trazendo nomenclaturas e métodos para o mapeamento de uso do solo, isso aí seguiu e teve uma repercussão mundial, sobretudo, talvez vocês conheçam esse grande projeto da União Europeia, o CORINE, Land Cover, onde todo o território europeu foi mapeado com base em metodologias que nasceram lá na década de 70. Mais adiante, na década de 90, um artigo que foi emblemático, que foi de Townshend, ele traz para esse debate do uso e cobertura como um instrumento fundamental no planejamento e conservação dos recursos naturais, o sensoriamento remoto, que já estava desenvolvido, no entanto, não como conhecemos hoje. De 92 até agora, 2018, o que se tinha como instrumentos para o mapeamento era mais uma perspectiva estática, uma perspectiva de sensores de imageamento orbitais, em essência, que são os de maior alcance, com resoluções espaciais ainda grosseiras, né, em termos comparativos ao que temos atualmente. Eu não estou entrando na questão de Vantes, estou falando dos sensores orbitais. E durante todo esse período de 92 até praticamente essa década, é o trabalho de mapeamento estático. O que eu quero dizer com isso? De se mapear o uso da terra offline, vamos dizer assim, que eu acho que fica mais claro, e você gerar um produto para analisar, e a dinâmica da terra, a dinâmica do solo é um negócio que não para nunca. Né? Enquanto a geologia, o solo tem uma dinâmica um pouco mais lenta, a geologia é muito mais lenta, da ordem de milhões de anos, o uso do solo é muito mais dinâmico. Nesse momento tem terra florestas sendo devastadas, pastagens sendo degradadas, colheita na plantação, então é muito dinâmico. E a perspectiva que se tem desse Land Use 2.0, que esse autor Under, do Canadá, um grupo canadense, tem trazido em debates acadêmicos, que é a perspectiva de, em tempo real, nós acompanharmos isso. Isso só é possível e será cada vez mais consolidado por conta da internet. O divisor de águas de Townshend, de 92 para agora, é justamente o advento da rede mundial. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção, até para o debate, o que eu vou até falar mais economicamente, é que para o nosso caso brasileiro, nós temos ainda, ao meu ver, um grande desafio com relação a essa dinâmica de conhecer a velocidade com que as coisas se transformam e ter isso pronto, né, para a pesquisa científica. Nós temos algumas referências que vêm de 71, quando a Comissão Nacional de Atividades Espaciais se torna Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, e nós temos como importante referência o IBGE, como duas plataformas importantes para o mapeamento do uso e cobertura vegetal. Tem alguns detalhes que eu até vou economizar aqui, porque eu acho que o importante é a gente começar a abrir para uma conversa aqui com a mesa, mas deixa eu só ver aqui. Só para trazer um pouco mais essa questão. Com relação a o mapeamento de uso e cobertura do solo, já que temos essas mudanças importantes nessa fronteira desse século, os princípios são aqueles de Anderson, né, da década de 70 do século passado, que é a escala de mapeamento, a natureza da informação básica a ser mapeada e a unidade de mapeamento como a menor unidade a ser analisada. Isso é complexo, porque, como nós vimos, o professor Brito trouxe uma perspectiva nacional, por exemplo, das pastagens, mas nós temos problemas locais, como resolver isso. E uma questão de nomenclatura.
para o estudo do solo, para o estudo da cobertura do solo, né? Essa questão da nomenclatura me inquieta bastante, porque nós não temos isso resolvido ainda. Existem métodos e dos mais variados. Eu desafio vocês a entrarem no Google Acadêmico e procurar por mapas de uso e ocupação e vão ver as mais diversas legendas, as mais diversas nomenclaturas. Então, eu acho que é importante a academia começar a pensar essa mundialização da informação através da internet e a perspectiva que temos de trabalhar isso em diferentes escalas e começarmos a pensar na questão semântica, unificar isso. É uma coisa que tem se pensado, como nesse grupo que eu mostrei aí do Canadá. O IBGE traz um fluxograma de nomenclatura bastante simples, mas ele é bem mais complexo se nós pensarmos em escala. Nós temos diferentes níveis de mapeamento, níveis de análise, e que é de acordo com a escala. Nessa tabela, a primeira coluna é uma escala mundial, digamos assim, a segunda seria nacional, a terceira estadual, e essa última, que tem mais nomenclaturas, não dá para ler, eu trouxe mais ilustrativamente, poderíamos aplicar a escala local. Então, para cada uma dessas dimensões, tem diferentes respostas e impactos variados. No nível nacional, é muito difícil o planejamento com base numa ordem semântica simples, né? A gente precisa ir para o nível do detalhe para conseguir ter isso. E quando a gente cada vez vai indo para um nível de detalhe, mais complicado é a nomenclatura e a semântica, né? E difícil conversar diferentes pesquisas em diferentes locais. Então, o que eu percebo, e um grande desafio para o planejamento do uso do solo, seria conseguir fazer com que as diferentes pesquisas se conversassem, produzindo, né, como num trabalho lento e contínuo, um mapa de uso do solo, ou uma nomenclatura, uma camada, né, de geoinformação, de geodado, que fosse possível a gente aproveitar e atualizar em tempo mais rápido, né, para as diferentes pesquisas. Bem, eu vou parar por aqui. Eu chamo o professor Renato para conduzir o restante da palestra e acho que teremos agora um momento de perguntas. Muito obrigado, gente. Esse evento está sendo transmitido via internet. Temos algumas perguntas online aqui, mas, primeiramente, gostaria de deixar aberto ao público alguém que queira fazer alguma pergunta, algum questionamento. Está aberto. Pergunta online. Professor Dr. Valera, Carlos Valera, como tem sido a atuação do poder público em relação à conservação do solo e água no estado de Minas Gerais? Foi feito por Aline Rombega, da Unesp de Jaboticabal. Bom, como nós pudemos expor na apresentação, existe muito conceito abstrato, tem que conservar o solo, tem que conservar o recurso hídrico, tem que conservar a avifauna, mas efetivamente nós não observamos isso na prática. Nós temos uma proposta que conta com o auxílio dos professores da Unesp de Jaboticabal, que é fazer um workshop com os órgãos ambientais, seja os órgãos ambientais estaduais, seja os órgãos ambientais municipais. Qual é o desafio? O desafio é inserir no licenciamento ambiental uma condicionante e, na sequência, um automonitoramento para a conservação do uso do solo. Para lá disso, como eu tenho reiterado aqui nas falas, nós estamos conversando com os poderes constituídos, notadamente o poder legislativo, seja ele federal ou estadual, para que nós possamos avançar nessa discussão. Mas como foi dito aqui pelo professor Ricardo Ferreira, nós ainda temos muita dificuldade nessa questão da conservação do solo. Por quê? Porque nós não conhecemos os nossos solos. Esse é um ponto. Prova disso que agora, no final de 2017,
foi editado um decreto para se começar o projeto do Pronasolos, que é uma expectativa de que até 2030 nós tenhamos o mapa de solos do território brasileiro numa escala de 1 para 100 mil. Então, não é uma ação, né, que nós temos que adotar para uso, governança e proteção e conservação do solo, mas é um conjunto de ações. E me parece que a mais efetiva é a que nós estamos desenvolvendo aqui. Ou seja, é chamar a atenção, principalmente do setor produtivo, para que eles olhem para essa questão. Ora, eles são os proprietários das terras. Então é preciso que se valham de bons técnicos para avaliar essas técnicas e identificar se está existindo ou não processo de degradação. Se está existindo, como está provado pela minha fala, pela fala do professor Jorge Brito, pela fala que virá do professor Pacheco e pela fala recém-encerrada do professor Ricardo Ferreira, há prejuízo. Há prejuízo. O processo erosivo, que é o ápice da degradação do solo, ele leva para o curso d'água ou para os fundos de vale a camada mais fértil do solo. Ora, se assim o é, está indo para o fundo do vale ou assoreando e eutrofizando os nossos recursos hídricos, a parte mais rica do solo. Mas nós ainda temos muito que caminhar, as ações são muito dispersas. Para vocês terem uma ideia, Minas Gerais não tem uma lei estadual de uso e conservação do solo, coisa que o estado de São Paulo já o tem desde 1998. Se eu entendi a sua pergunta, quer dizer o seguinte, que na época que a pastagem tem uma maior quantidade de biomassa, tudo bem, né? Não teria erosão, mas na época do período seco, a probabilidade de erosão é maior, né? Pelo que a gente vê, o problema maior é entre o final da estação seca e o início da estação chuvosa, né? Porque o solo ainda está descoberto e vem as primeiras chuvas. Então, mais ou menos o problema está aí. Essa diminuição, por exemplo, não ter o uso de quantidade de gado, diminuir o... Deixa eu me atrever aqui, né? É um projeto nosso aqui, IFTM, o FTM, o NESP, o TAD e mais para frente nós estamos chamando a Exalc e o Sena. O que nós fizemos? Nós colocamos um zootecnista na equipe, que vocês conhecem, que é o professor desta casa, que é o professor Dawson. Nas conversas que nós temos, essa sua pergunta se responde pela zootecnia, que é justamente a prática de manejo. Por que esses solos se degradam e por que nós temos esse processo erosivo? Porque a pecuária brasileira tem o vergonhoso índice de 0,4 unidade bovina por hectare. Isso ocorre porque não há aplicação de boas práticas de manejo. Dentre elas, né, rotaceamento, silagem, dentre outras. Então, vocês vejam que a nossa proposta aqui é trazer esse estado de falta de atenção com a própria produção em números, precificar e mostrar para o produtor rural, nesse caso específico do projeto, que é a pastagem degradada, que ele está tendo um prejuízo enorme, seja pela perda da camada de 0 a 20, onde se encontram, né, os micro e os macros nutrientes que interferem na qualidade física, química e biológica do solo, e mais, como a redução de biomassa, como foi ponderado pelo professor Jorge, é evidente que o ganho de peso do animal também está comprometido. Boa tarde, eu sou Débora, sou mestranda do curso de Ciência e Tecnologia Ambiental da UFTM. Pelo que entendi, a discussão é de se criar uma penalização para a degradação do uso do solo. É pensar de que o impacto pode ser visto do ponto lá do poluidor-pagador. E aí, pensando na fiscalização disso, né? Como o agente ambiental, qual parâmetro vai ser utilizado para se determinar, por exemplo, a degradação de um pasto? Olha só, primeiro, não é punição. Claro,
Se não fizer voluntariamente, nós vamos ter que obrigá-lo a fazer. A ideia é se criar métricas. Todos nós aqui que temos um mínimo de conhecimento, não precisa ser pedólogo nem tampouco engenheiro agronômico, sabemos que a erosão é um processo natural. Porém, quando eu pratico ação antrópica e agravo esse processo natural, eu tenho uma alteração adversa do meio, eu não tenho? Aquela lei que eu pedi para vocês lerem, ela é textual no artigo 3º, inciso 3, em dizer: degradação é a alteração adversa do meio. Qual é o desafio desse grupo? O professor Jorge trouxe uma métrica que nós trabalhamos com ela também. Então eu tenho, vamos dizer assim, como valor de background ou valor de comparação. Eu tenho um solo sadio. Que solo que é esse? Que eu tenho vigor da planta, que eu tenho matéria orgânica, enfim, né? Que o solo está coberto, barará. Eu tenho um solo levemente degradado, quando eu tenho a presença de invasoras e outras pragas. Eu tenho um solo moderadamente degradado, quando eu tenho invasora mais cupim, que indica o processo de acidez daquele solo. E eu tenho um solo degradado, quando eu perdi a cobertura vegetal e quando ele entrou num processo erosivo. Lembrando que esse processo erosivo vai provocar uma outra catástrofe, que é a eutrofização do recurso hídrico e o assoreamento ou até contaminação do recurso hídrico. Então o desafio é construir esse gradiente amostral. E eu vou me aventurar aqui falar pelo professor Renato, porque ao contrário da metodologia do professor Brito, nós estamos agregando, professor Brito, a geologia. Então, por cada formação geológica, nós vamos ter esses dados e essas métricas. Então, o nosso fiscal, o nosso policial de meio ambiente vai a campo com um tablet cujo software está sendo desenvolvido, onde ele possa fazer o que nós chamamos de verdade de campo. Então, eu vou ter uma metodologia para identificar por sensoramento remoto e aplicação de SIG o indicativo da degradação. O nosso fiscal vai a campo e confirma o processo de degradação. Esses dados serão encaminhados para o Ministério Público sem caráter de punição, vão ser encaminhados para o Sindicato Rural, para a Federação da Agricultura, para a Secretaria de Meio Ambiente, para a SUPRAM, para o IFTM, para quem quiser. Estamos até estudando uma base, um Big Data, para deixar isso disponível para a sociedade. Aí o produtor rural, ele vai ver que ele está tendo um prejuízo. E ele vai ser instado voluntariamente a resolver. Se ele não fizer, aí sim nós promovemos a aplicação do princípio do poluidor pagador. É nesse contexto, porque as pessoas precisam entender que a propriedade rural no Brasil não é um direito absoluto. Basta ler a nossa Constituição Federal no artigo 186. Toda propriedade, notadamente a propriedade rural, que tem sua nobre função de dar suporte à vida nesse planeta, porque é lá que se produzem os serviços ecossistêmicos, ela tem que cumprir a sua função social. E sabe qual é o requisito de cumprimento da função social? É a preservação ambiental. Então, o produtor rural, que é um herói nesse país, é um herói, precisa se ressaltar isso, ele é um herói, ele tem que ter a noção que o prejuízo imediato é dele, porque vai impactar, e eu estou falando de pastagem degradada, a produção do rebanho bovino ou caprino, seja ele qual for, e ele vai trazer prejuízo não só para ele, mas para toda a coletividade. Então, ou seja, não é um projeto com viés sancionatório, é um projeto de convencimento, é uma mudança de atuação do Ministério Público, que, fico muito feliz, está sendo capitaneada pela Abramp e vai ser levado para todos os ministérios públicos desse país. Boa tarde, meu nome é Luiz Fernando e eu sou estudante de zootecnia do IFTM. Dentro do projeto que você está falando, gostei, bacana,
mas eu queria saber qual que é o custo que o produtor terá, né, dentro do projeto. Estima-se que para recuperar um hectare de pastagem degradada se gasta entre 13 e 4 mil reais ano. Por hectare, desculpe. Essa é a estimativa. Pelo menos a que me passaram na UFMG, o professor Britaldo me deu esse número. Se é verossímil ou não, eu desconheço. E vai ter algum tipo de subsídio do governo, alguma coisa, algo nesse sentido? Porque eu estou falando isso pelo fato de, por exemplo, um produtor vai ter uma renda de 6 mil reais, porque o Brasil é feito de pequenos produtores, né, em sua grande maioria. Então, pessoas que ganham um pouco, um custo desse seria um pouco alto. Então, essa é a base da pergunta. Eu estou aqui me aventurando a responder tudo, porque todas essas questões nós levantamos no projeto. O artigo 41 do novo Código Florestal instituiu o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais. Aí talvez nós tenhamos uma fonte de custeio. Ocorre que, por isso que nós convidamos as nossas lideranças políticas, é preciso ter vontade política para implementar o pagamento por serviços ambientais. No outro giro, como eu disse, né, nós temos que ser Thundercats, né, ter visão além do alcance. É evidente que o Ministério Público, com a sua legitimidade, que é o fiscal da ordem jurídica, vai poder chamar as instituições de créditos oficiais, ou seja, aquelas instituições que cuidam do dinheiro público, do seu dinheiro, do meu, do professor Ricardo, de todos aqui, para traçar estratégias para o crédito agrícola. Porque me parece um pouco um contrassenso eu financiar um sistema produtivo que a médio e longo prazo pode se colapsar. Então a ideia é, claro, sempre apoiado na ciência e nos dados, para não virar especulação e nenhuma feira de empirismo. Chamar o Banco do Brasil, que é o maior agente financiador, e sentar e dizer, você tem que ter uma política pública, você tem que ter crédito público para o pequeno e para o médio pecuarista para a recuperação das suas áreas. Então vocês vejam que não é um desafio pequeno, é um desafio absolutamente gigantesco, que não adianta só o Ministério Público e eventualmente o Judiciário que vão dar conta. É uma mudança de paradigma, é uma mudança. A sociedade brasileira tem que passar a ver o seu capital ambiental, que é estratégico, de uma outra maneira. E todos, absolutamente todos, notadamente nós da academia, né, graduandos e pós-graduandos, temos essa obrigação. E eu espero contar com todos nessa luta e nessa caminhada. Boa tarde. É uma honra. Eu tenho, entre 5, eu tenho 2 professores sentados nessa mesa. Né? Muito obrigado. Eu estou gostando demais. Eu só queria... meu professor fala muito bonito, Valéria, né? Eu não consigo falar desse jeito não, viu, gente? Mas é o seguinte, só queria complementar a resposta ao colega que fez ali. O problema que você perguntou, nada mais é que o Valéria adiantou. Manejo de gado, manejo de solo, piquetear. Hoje nós temos um problema gravíssimo que está na nossa porta e não estão dando a devida importância. Estão falando que teremos uma crise de água em mais ou menos 10 anos. Eu acredito que 5 anos ela está na nossa porta. Um dos problemas que nós temos é a compactação do solo, um manejo de solo extremamente errado. Hoje a água está batendo, está escorrendo, ela não está infiltrando. A última notícia que eu tive há 3 meses atrás, o aquífero Guarani abaixou 10 metros. E aqui na região, Poços Profundos, nós já baixamos a bomba 15 metros. Não temos recarga. A poesia que eu escuto, desculpe os colegas da área ambiental, é que a nascente está morrendo. A nascente é uma torneira. As áreas de recarga que têm que ser monitoradas, manejo de solo. Se a caixa d'água estiver vazia, pode ser a melhor torneira do mundo.
que não vai sair água se a caixa d'água não tiver água. Então, manejo de solo me preocupa muito. Sou formado nas ciências agrárias também, hoje estou como secretário do Meio Ambiente e, falo a verdade, abri cerrado, trabalhei no Provárzia, fiz de tudo. E hoje eu vejo uma coisa, o manejo de solo está extremamente equivocado do jeito que está sendo feito, principalmente na área de pecuária. Me desculpe os pecuaristas presentes, ou tecnistas, mas o manejo de solo está errado, está muito mal feito. Tá? É só esse recado que eu queria dar. Eu queria só fazer um comentário, Messias. Você está certíssimo. Nós temos observado, inclusive, Messias, que quando não se respeita a aptidão de uso dos solos, a recarga é diminuída de imediato até 50%. Em estudos com dados primários para a nossa região, a gente tem observado em áreas onde não se respeita a aptidão de uso do solo, a recarga está sendo diminuída. Há valores próximos a 50%. Então, isso é muito grave, realmente é muito grave. Boa tarde a todos, meu nome é Edno César Silveira e eu sou engenheiro agrônomo e analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas aqui de Uberaba. Eu tenho 33 anos de trabalho, já trabalhei em várias regiões do estado e há um grande tempo no Pontal do Triângulo Mineiro. Quando eu vejo aquele mapa do IBGE de imagem satélite ali, me dá até arrepios, porque eu trabalhei muitos anos no Pontal do Triângulo Mineiro e eu vejo divisões, marcações de Mata Atlântica ali em regiões de puro cerrado. Não tem nada de Mata Atlântica. É um equívoco que até hoje nunca foi explicado como que se demarcou aquilo ali. Agora, outra questão. Nesse tempo todo que nós trabalhamos no Pontal do Triângulo e vem trabalhando para cá, hoje estou aqui em Uberaba, nós sempre trabalhamos muito com essa questão de conservação de solo. Eu estou numa instituição em que observa e orienta e determina a questão de marcação de reserva legal e as áreas de preservação permanente. Mas nós sempre falamos que a conservação de solo é tão importante quanto estes outros. Se você não conservar o solo, você não consegue recuperar nenhuma APP, nenhuma nascente e nenhuma reserva legal. A questão que ele falou aqui, o Messias falou, áreas de recarga hídrica são importantíssimas para abastecer o lençol d'água. Tem uma atitude simples, vocês que são acadêmicos, tem que fazer chegar isso ao produtor rural. Eu tenho 33 anos de trabalho e não consigo ver que isso chegue ao produtor rural. Um trabalho que nós tentamos um tempo atrás fazer aqui em Uberaba com o Sindicato Rural, a BCZ e vários produtores, para se fazer um projeto piloto de microbacias. A microbacia vem englobar tudo, você não pode trabalhar termos isoladamente, só conservação de solo, só reserva legal, só APP. Não tem, eu tenho muitos anos que eu estou vendo isso. Aqui tem áreas de degradação de solo que eu via 30 anos atrás. A pastagem aqui na nossa região, principalmente no Pontal, onde a maior porcentagem de pastagem foi apresentada ali, ela é uma pastagem extensiva, não tem piqueteamento, o Messias, não tem esse trabalho extrativista, né? Por isso, tanto que eu vi o início da cana entrando no Triângulo Mineiro com a usina Coruripe, que antigamente era dos Balbos, lá em Iturama, no Pontal do Triângulo. Quando eles começaram, eram tudo pastagem degradada, uma simples atitude chama terraço, curva de nível. Se tivesse feito isso há muitos anos atrás, que não tem muita técnica para fazer isso, hoje não teríamos tanta pastagem degradada e tantos cursos d'água assoreados. Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil. Nós temos mais de 10 mil cursos d'água. A maioria, com raras exceções, não estão assoreados. São todos assoreados. Veredas, por aí afora. Um simples ato. Mas isso aí, o que eu queria perguntar era como que o meio acadêmico, como que vocês vão trabalhar para poder fazer isso chegar ao produtor rural, fazer um projeto piloto, porque se trabalhar com microbacia não é fácil. Nós tentamos fazer projetos aqui, com projetos piloto, numa microbacia, você reunir aqueles produtores ali e fazer um trabalho com eles de microbacia. Conservação de solo, direcionamento de culturas, o que a gente conhece lá atrás de permacultura. Já fiz até um curso na área de permacultura.
É você direcionar a propriedade corretamente, observando uma série de fatores ambientais. A intempéries, o intemperismo é uma questão natural, que o Valério falou. O intemperismo é o que ocorre. A gente pensar de milhões e milhões de anos, a Terra nossa vai ser plana. Porque o efeito da natureza ocorre na degradação do solo normalmente. Mas só que o homem acelera isso, né? Como já foi falado aqui. Mas precisa de fazer que o meio acadêmico, que todos façam com que isso chegue lá no produtor. Senão a gente vai ficar fazendo pesquisa, pesquisa e pesquisa. Entendeu? É o que eu vi nesses 30 e tantos anos de trabalho. O produtor rural, o proprietário rural ainda não tem isso. Isso aí para ele é abstrato, ele não consegue chegar nele, esse trabalho de conservação de solo. Como que vocês estão trabalhando dentro das pesquisas de vocês para que seja realmente efetivo, eficaz, esse trabalho todo, dessa luta de tantos anos que vocês estão aí, que é mais ou menos da nossa geração? É muito difícil mesmo. A gente eu sou professora na universidade pública, vai completar 10 anos. E desde que eu entrei aqui, nós montamos projetos com os alunos, formamos estudantes, fazemos parcerias, tentamos devolver à sociedade de alguma forma. A questão é que tem uma palavra que está nessa mesa de hoje que foi poucas vezes citada aqui, que é chamada governança. Então, a governança é a sociedade, né? Como foi bem ventilado aqui, não existe uma lei que regulamenta, são tantas leis e tão dispersas que a gente não tem uma receita de bolo. Até para fazer bolo, se pegar a receita da sua avó, não vai sair igual o bolo que a sua avó fazia. Então, não existe receita. Então, essa questão da governança é a sociedade. É um grande desafio, é um desafio que eu estou há menos tempo, né? Nessa mesma luta, que agora eu estou na academia, antes eu estava no mercado. Nós formamos os estudantes vão para o mercado de trabalho. Qual é a ética que eles vão... com que ética eles vão realizar o trabalho, que é aquele juramento que eles fizeram no momento de pegar o diploma deles. Então, eles também têm esse papel de governança, de quando ele chega e vai prestar um serviço para um produtor, ele realmente, não vou dizer seguir o protocolo, mas aquele conhecimento científico tem que estar ali. Ele tem a responsabilidade também, já que ele passou pela nossa mão, de levar até o produtor e dizer que ele está tomando prejuízo monetário, é uma questão de um dano monetário que ele está tendo se ele não conservar. Se ele aprender isso com a gente, ele tem essa... recentemente, que é uma coisa rara, que eu acredito, se alguém tiver uma experiência semelhante que eu poderia dizer aqui, o secretário do Meio Ambiente do município de Vazante, o senhor Gilson, me procurou para auxiliar o município de Vazante a elaborar um mapa de uso e ocupação, uso e cobertura da terra, que é nessa linha que eu apresentei hoje. Eu fiquei, de imediato, eu já fiquei até impressionado de ele ter procurado e falado que ele tem um interesse em fazer uma ação efetiva no município, reunir ali a comunidade e mostrar. Ele fez um trabalho que eu achei muito importante, de levar até o prefeito e convencer o prefeito que fazer um investimento nisso para o município era fundamental, porque eles estão tendo um problema hídrico medonho lá, tem a questão do solo, do karst, né? Dos sumidouros e tudo mais, muito gravíssimo, isso de longa data esse problema. E ele veio até aqui me procurar, não fui bater na prefeitura, não fui pedir parceria nem nada, e ele veio, né, nesse sentido. Então, isso mostra essa questão da governança, mostra que também o voto faz diferença, porque ele não estaria lá se alguém não tivesse eleito alguém que convidou para ele e ocupar a pasta do meio ambiente lá e tomar essa atitude, entendeu? E conversando com ele, eu percebi que ele não necessariamente precisaria ter feito isso, porque... a gente sabe que no setor público é tudo imediatista, né? Ele está tentando enxergar isso para o futuro de Vazante, que é um problema que já está agora, mas que não é de hoje, mas que ele falou, minha pequena passagem aqui, eu espero que deixe pelo menos um mapa de uso do solo, que nem isso o município tem, né? Eu fiquei impressionado com isso. Eles têm um mapa do karst, tem vários estudos sobre as cavernas e não tem um mapa de uso do solo detalhado. Então, assim, essa questão da governança é fundamental. O que nós como professores e acadêmicos, nós fazemos as pesquisas, nós devolvemos, digamos, colocamos no mercado o profissional. E a sociedade precisa também se engajar nisso, na governança. Só nessa linha, para completar, isso é um processo evolutivo. Como eu disse, eu tenho uma experiência em licenciamento,
todos aqui, né, o pessoal da SEMAN, Marco Túlio, nosso secretário adjunto, o que nós vemos lá nos licenciamentos? Aquela condicionante genérica, tal. Bom, nós temos um regramento posto aqui, que acima de 1.000 hectares de área produtiva, você tem que se submeter a EIA-RIMA. Por que nós não podemos revisar o termo de referência do EIA-RIMA, se a nossa pesquisa aqui já informa que mudou o material de origem, mudou o material geológico, tem que mudar o sistema de conservação. Então, o que nós temos que fazer, Edno? Nós temos que produzir a ciência para enfrentar os nossos problemas. E depois, nos valer de parceria, que eu falei, o discurso de confronto não é bom para ninguém. Ninguém quer mais esse discurso de confronto. Ah, o produtor rural é o vilão, é o degradador. Ninguém quer mais isso. E esperar que os governos cumpram as promessas que estão fazendo agora nas respectivas campanhas, que é voltar a investir no extensionismo, né? Acabaram com a Emater, acabaram com uma série de instituições que faziam esse papel. Então, ou seja, nós produzimos aqui a ciência, publicamos os nossos trabalhos, levamos lá e não chega na ponta no produtor. Então, primeiro, é por causa desse discurso de confronto. Ah, o produtor é o vilão, o produtor é o grande devastador, ele que derruba a Amazônia, enfim, isso aqui já está ultrapassado. Temos que avançar. Segundo, o produtor lá na ponta, em decorrência desse estigma, ele não acredita no dado. Ele chega lá, você põe o dado para ele, ele fala assim, você inventou esse negócio. Você inventou. Daí porque a boa parte do setor produtivo, que é tecnificada, que é profissionalizada, essas pessoas também estudam. Não é só quem gosta de meio ambiente que estuda. Você pega aí as grandes empresas, é só nego top, pós-doutor, é só cara bom. E esses caras sabem dialogar conosco, porque eles são da ciência também. Então, nós temos que nos aproximar, mostrar os dados, provar para eles e mudar a matriz. É fácil? Não é fácil. Mas você mesmo me ensinou, né, que nada muda se um dia não começar. Né? Aliás, era a frase do e-mail do Edno, né? Nada muda se um dia você não começar. E eu acho que esse workshop, a exemplo de outros que obviamente acontecerão, e de outras discussões que virão, e de outras parcerias, né? Hoje já surge uma aqui com a UFO, e outras tantas universidades e centros de pesquisa, para essa finalidade. Agora eu digo, né, o que mais me frustra na academia é fazer dissertação e fazer tese para virar comida de traça. Hoje nem isso mais acontece, porque é tudo digital agora, né? A gente coloca no repositório lá. Mas veja, do que vale uma tese? Do que vale uma dissertação se ela não tiver uma finalidade precípua, que é mudar o mundo dos fatos? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. A forma que nós vamos fazer, das mais variadas possíveis. Usando comando e controle, usando convencimento, fazendo a comprovação econômica, nos despirmos um pouco, né, da nossa soberba, talvez ir lá no chão da fábrica conversar com os assentados, conversar com o pequeno, com o médio. Tem isso também, né? Como disse o professor Ricardo, é da gênese, é um atavismo do ser humano achar que a responsabilidade é do outro. Tem até uma linha de pesquisa na psicologia, chamada racionalização. Tem um livro escrito por Nietzsche, que ele diz que o inferno são os outros. É nossa gênese. Nós temos que avançar, então, nessa discussão. E eu acho que, pelo nível de comprometimento que eu estou vendo aqui, que nós vamos conseguir. Boa tarde a todos. Meu nome é Gilberto Vasconcelos. Eu sou viveirista florestal e trabalho para a Prefeitura Municipal de Uberaba. Fui convidado para participar, gerar, vamos dizer assim, recursos para tornar Uberaba um pouco mais verde. A minha preocupação, né, a minha observação aqui, se falando aí da base, que é o solo, já se foi mostrado aqui tudo quanto é degradação e o causador da degradação. E o segundo maior
causador da degradação também é o ser humano, né? Até o Ministério da Agricultura fala que é a inserção de espécies exóticas invasoras, mas quem insere é o próprio ser humano, então acaba sendo os dois, as duas causas sendo o mesmo causador. Pois bem, a minha pergunta para Carlos, né, do Ministério Público. Pois você falou a questão do agricultor, que às vezes a gente tentar confrontar quem faz o quê, enfim. Pois bem, às vezes por falta de orientação, né, não sei se existe por parte do Ministério Público naquela questão da cobrança das compensações ambientais, da recuperação de nascentes, enfim, se há, né, um checklist ou um memorial descritivo das espécies que, porventura, serão aceitas naquele local. Porque em 8 meses que eu estou em Uberaba, e a minha função não é só fotografar, enfim, que eu sou fotógrafo da natureza, já cataloguei 200 espécies nativas do Cerrado e da Mata Atlântica, que aqui é uma transição, e apenas no âmbito urbano. Então, eu acho que não haveria como conceber que fosse uma espécie exótica invasora e tomar parte numa nascente, vamos assim dizer. Então, eu gostaria de saber se, por parte do Ministério Público, existe assim vamos dizer, uma cartilha até para o produtor não cair numa situação dessa, né? Olha, você trabalha na semana? Quarta-feira, é o que eu falo, eu sempre brinco, né, doutor Marco Túlio? Olha aqui o meu exemplo, né? A sua prefeitura que você trabalha, quarta-feira tem uma discussão no Conselho Municipal de Meio Ambiente sobre o Manual de Arborização Urbana. Então, essa discussão está aberta dentro da sua prefeitura. E me causa extrema surpresa que um servidor da casa desconhecesse essa informação. Então, assim, está convidadíssimo para quarta-feira, a partir das 9 horas, Sindicato Rural, Marco Túlio? Onde que vai ser, Messias? No Sindicato Rural, nós teremos a reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, onde está pautada uma deliberação normativa discutindo os critérios para a arborização urbana. Então veja bem que, assim, olha como nós temos uma dificuldade de sair do nosso quadradinho. Nós temos uma dificuldade de sair do nosso quadradinho. Na área rural, essa questão restou disciplinada pelo Código Florestal, que, bem ou mal, querendo ou não querendo, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós todos, temos que cumpri-la. E aí a possibilidade de recuperação de reserva legal e de área de preservação permanente, que são espaços especialmente protegidos com exótica lenhosa. Bom, eu não sou engenheiro florestal, quem é o professor Marcelo Zanata. Mas eu escuto o que eles dizem e leio o que eles escrevem. Não é bom ambientalmente. Agora, se a lei permite, a decisão tem que tocar o produtor rural, que é o titular do domínio daquela área. Bom, volto a dizer aqui do meu discurso, né? Que parece até discurso motivacional. Como é que eu vou convencer o proprietário rural a não se valer de uma prerrogativa que está posta na lei? É provando para ele, de forma absolutamente clara e no linguajar que ele entenda, porque uma coisa é conversar com o Marco Túlio Paulinelli, que é agrônomo de formação e é proprietário rural. Eu consigo conversar com ele, porque ele é técnico da área. Outra coisa é conversar com o seu Zé, que mora no assentamento Santinacho Ranchinho. Então, nós temos que chegar para esse proprietário rural e mostrar para ele que, naquele caso específico, se ele se valer da prerrogativa que está posta na lei, e é um direito dele, aquilo não vai ser bom ambientalmente para ele e nem para o resto da população. E aí retoma o que foi colocado lá pelo colega da zootecnia. Mas ele tem que pagar essa conta sozinho? Não é justo. Ele produz serviços ecossistêmicos e serviços ambientais que são utilizados por todos nós
aquele universo de 83% da população que vive nas cidades. Então, nós temos que arrumar uma forma de fazer a remuneração para esse proprietário rural, em razão do fato dele estar abrindo mão de uma opção que pode lhe trazer, bem ou mal, algum ganho de ordem econômica. Então, o discurso é esse. O discurso é de convencimento. Agora, eu só convenço se eu tiver argumento. Porque todo mundo no Brasil, isso também é um outro problema do brasileiro, todo mundo no Brasil é técnico de futebol, não é? Escalou um cara, esse cara não joga nada. Mas como não joga nada? O cara é técnico há 30 anos, você ligou sua televisão agora, já quer se arvorar em técnico. Todo mundo é médico, estou com uma dor de barriga, toma chá de não sei do quê. Poxa, o cara estudou 6 anos de graduação, fez 2 de residência, e você quer ser médico, biólogo, advogado. Não, cada um no seu quadrado, né? Vamos buscar o convencimento com base em base científica, não no empirismo. Eu acho, né? Eu acho. Isso não dá. Então, assim, quarta-feira quero te ver lá, 9 horas, no Sindicato Rural, para nós discutirmos a arborização urbana. Bom, eu convido a todos para o nosso café, 20 minutos de café, só 20 minutos, tá? E depois retornamos com a palestra do professor Pacheco. Tá ok? Então vamos lá.